Você já teve a sensação de estar amando alguém que pouco a pouco foi apagando a pessoa que você era? No começo, tudo parecia um sonho. Ele te olhava como se fosse o centro do universo, dizia as palavras certas, te fazia acreditar que finalmente o amor havia encontrado o seu endereço. Mas sem perceber, aquele olhar que te fazia sentir viva começou a te deixar em dúvida. Dúvida sobre quem você é, sobre o que sente, sobre o que realmente merece. É assim que começa o ciclo. Um ciclo silencioso, disfarçado de amor, mas construído sobre o controle. O narcisista não chega impondo medo. Ele chega oferecendo exatamente o que você precisa. Atenção, carinho, presença. Ele observa suas fragilidades e se encaixa nelas, como se tivesse nascido para te curar. E é por isso que a maioria não percebe o perigo. Ele te estuda, te encanta e te prende com o poder da admiração. Aos poucos, o elogio vira crítica, o cuidado vira cobrança, o carinho vira culpa. E sem perceber, você começa a lutar para recuperar o que só existiu no início. A fase idealizada é a armadilha perfeita. É nesse ponto que a confusão se instala. Você sente que algo está errado, mas não consegue nomear. Quando tenta questionar, ele inverte o jogo. Diz que você está sensível demais, que está imaginando coisas, que precisa confiar mais. Você começa a duvidar das suas próprias emoções e ele ganha exatamente o que queria: o controle sobre sua percepção. E quanto mais você tenta provar que é uma boa parceira, mais ele te faz sentir insuficiente. O amor vira campo de batalha. O afeto, moeda de troca. O silêncio dele passa a valer mais do que as suas palavras. Mas existe um momento em que algo dentro de você desperta. Um incômodo discreto, uma vontade de entender o que está acontecendo. É nesse instante que a consciência começa a nascer. E é por isso que este vídeo não é sobre ele, é sobre você. Sobre o quanto você deu, o quanto acreditou e o quanto merece recuperar o poder sobre a sua própria história. O narcisista quer que você acredite que o problema é seu, mas a verdade é que o problema está na forma como ele aprendeu a amar e na forma como te fez esquecer de se amar também. A partir de agora, você vai entender cada parte desse processo. Como o narcisista te envolve, como ele te domina e principalmente como você pode se libertar dessa manipulação emocional que destrói o que há de mais bonito em você, a sua paz. A ilusão do amor. Tudo começa com uma sensação inconfundível de completude. Ele aparece como se fosse a resposta para todas as suas orações. Alguém que finalmente enxerga o seu valor, que te escuta com atenção, que diz exatamente o que você sempre quis ouvir. Você sente que o universo conspirou para juntar vocês dois. Ele te olha como se você fosse rara, e por um tempo você acredita nisso. E é justamente essa sensação de ter encontrado o amor da sua vida que cria a armadilha perfeita. Porque o narcisista sabe exatamente o que está fazendo. Ele não ama você, ama o reflexo do poder que exerce sobre você. Ama o brilho que você traz, até o momento em que esse brilho começa a ofuscar o dele. No começo, tudo é intenso. Ele se mostra presente, te envolve, te admira. Faz planos, te promete o que ninguém jamais prometeu. Mas é nesse excesso de perfeição que mora o perigo. Porque ninguém é perfeito, e o amor real é feito de imperfeições. Só que você está encantada demais para perceber. Ele te coloca em um pedestal, e quando você acredita ter encontrado a segurança emocional que sempre buscou, ele começa a puxar o chão debaixo dos seus pés. Aos poucos, ele te faz acreditar que o amor dele é algo que precisa ser conquistado todos os dias e que qualquer erro seu pode custar esse amor. É aí que o medo se instala, silencioso e constante. Você passa a viver tentando manter aquele ideal do início. Tenta ser a mulher que ele idealizou, tenta não decepcioná-lo, tenta antecipar as críticas, tenta entender o que fez de errado. Só que não há erro, apenas manipulação. Ele alterna momentos de afeto e frieza, de atenção e descaso. E isso te confunde. Quando ele é carinhoso, você sente esperança.
Quando ele se afasta, você sente culpa. E o mais cruel é que essa oscilação não é acaso, é controle. Ele sabe que cada vez que te dá um pouco de afeto, te mantém presa na esperança de que as coisas voltem a ser como eram no começo. A verdade é que o narcisista nunca te amou como você o amou. O que ele chama de amor é posse, é vaidade. É a necessidade de ser o centro da sua vida. Ele se alimenta da sua admiração e da sua entrega, porque quanto mais você se doa, mais ele sente poder. E quando você tenta se afastar, ele volta a ser o mesmo do início, gentil, amoroso, envolvente. É o ciclo da idealização, da decepção e da falsa reconciliação. Um ciclo que desgasta a alma e te faz esquecer o que é o amor verdadeiro. Em algum momento, você percebe que aquele amor intenso se tornou um labirinto sem saída, que o olhar que um dia te fez sentir viva, agora te faz sentir pequena, e mesmo assim, algo dentro de você insiste em acreditar que ainda existe salvação, que ele vai mudar, que tudo foi apenas uma fase. Mas o amor que começa com admiração e termina com medo nunca foi amor. Foi controle disfarçado de carinho, manipulação disfarçada de cuidado, poder disfarçado de paixão. E enquanto você não enxergar isso, ele continuará dominando não apenas a relação, mas também o seu coração. A manipulação sutil. Ele nunca te manda calar a boca, mas faz você se sentir errada quando fala. Nunca te proíbe de sair, mas te convence de que não vale a pena. Nunca diz que você é insuficiente, mas cria situações que te fazem acreditar nisso. É assim que a manipulação sutil começa, nas entrelinhas, nas pausas, nos silêncios que parecem inofensivos, mas carregam o peso do controle emocional. O narcisista sabe que o poder não está em gritar, está em fazer você duvidar da própria percepção. Ele te desarma com o tom calmo, com a falsa paciência, com o olhar que diz mais do que qualquer palavra. E antes que perceba, você já não sabe se está sendo sensata ou sensível demais. A manipulação dele é quase imperceptível, porque não vem acompanhada de agressão, mas de confusão. Ele transforma as brigas em provas da sua fragilidade. Diz que só quer o seu bem, que você está exagerando, que está dramatizando de novo. Você tenta argumentar, mas a cada palavra sente que está perdendo terreno. Aos poucos, aprende a se calar para evitar discussões. E é exatamente isso que ele quer, que o silêncio substitua sua voz. Quando o medo de ser mal interpretada se torna maior do que o desejo de ser compreendida, o controle está completo. Ele usa as suas emoções contra você. Quando percebe que algo te fere, ele toca nesse ponto com a delicadeza de quem sabe o quanto dói. Se você chora, ele se irrita. Se você se afasta, ele se vitimiza. Se você tenta impor limites, ele te faz sentir cruel. É um jogo em que você nunca vence, porque ele muda as regras toda vez que você começa a entender. E o pior é que ele faz isso com uma calma assustadora, te olhando com aquele ar de superioridade, como se estivesse acima de qualquer falha humana. Você começa a sentir que a culpa é sempre sua, por sentir demais, por esperar demais, por querer demais. Com o tempo, você deixa de reconhecer a pessoa que era. Começa a andar em torno das emoções dele, medindo palavras, escolhendo gestos, tentando prever reações. Ele percebe e se alimenta disso. Quanto mais você se ajusta, mais ele te molda. Quando você tenta confrontá-lo, ele muda o rumo da conversa. Te envolve em argumentos que fazem você duvidar da sua memória. Eu nunca disse isso. Você entendeu errado. Está me confundindo com outra pessoa. O gaslighting se torna rotina. E o mais cruel é que, quanto mais você tenta provar a verdade, mais ele se mostra tranquilo, como se você fosse a única em descontrole. A manipulação sutil não é feita de grandes cenas, mas de pequenos cortes. Ela corrói devagar, tirando de você a confiança, o brilho, a clareza, até que um dia você acorda cansada, mas não sabe exatamente do que. É o esgotamento emocional de viver tentando decifrar alguém que só queria te dominar. E mesmo assim,
ele ainda te convence de que tudo o que faz é por amor. Amor não faz você andar com medo. Amor não faz você duvidar do que sente. Amor não te faz pedir desculpas por existir. A manipulação sutil é a forma mais cruel de aprisionamento, porque a cela é invisível, e a chave ele faz parecer que está nas suas mãos. A prisão emocional. Chega um ponto em que você já não sabe mais onde termina o amor e começa a dependência. Ele te afastou de forma tão lenta que você não percebeu. Primeiro foram os amigos que, segundo ele, te influenciavam demais. Depois os familiares que não te entendiam. Por fim, restou só ele. E quando tudo o que você tem gira em torno de uma única pessoa, o medo de perdê-la se torna insuportável. O narcisista sabe disso. Ele transforma a solidão em cativeiro e o afeto em ferramenta de controle. Você passa a medir a sua própria importância pelas migalhas de atenção que ele te oferece, acreditando que é amor, quando na verdade é uma forma sofisticada de escravidão emocional. A prisão emocional não tem grades visíveis. Ela é construída com frases sutis que te diminuem, com olhares que te fazem sentir culpa, com gestos que dizem, você me deve. Ele cria um sistema de recompensa e punição. Quando você faz o que ele quer, te dá carinho. Quando não, te ignora. Essa oscilação constante te deixa exausta e, paradoxalmente, mais presa, porque o ser humano se apega ao alívio, não à dor. E cada vez que ele volta a ser o homem do início, você sente que ainda vale a pena tentar. É assim que ele te mantém perto, com doses calculadas de esperança. A dependência emocional nasce da escassez. Quando o amor se torna uma moeda rara, você passa a lutar por cada centavo de afeto. E nessa luta, vai se esquecendo de si mesma. Esquece o que gosta, o que sonha, o que acredita. Esquece até como era o som da sua própria risada. O narcisista quer exatamente isso, uma versão reduzida de você, moldada ao tamanho do ego dele. E quanto menor você se sente, mais ele cresce. É um equilíbrio cruel. Ele brilha enquanto você apaga. E o pior é que você começa a justificar o comportamento dele, dizendo que ele só é assim porque teve uma infância difícil, ou que, lá no fundo, ele tem um bom coração. É a ilusão que mantém as correntes fechadas. Em muitos momentos, você tenta sair, mas algo te puxa de volta. Às vezes é o medo, às vezes é a culpa, às vezes é a esperança. Ele sabe manipular cada uma delas. Quando sente que você está prestes a ir embora, muda o tom. Pede perdão, promete mudar, chora se for preciso. E como você ainda tem um coração bom, acredita. Acha que agora sim ele entendeu. Só que é mais uma armadilha. Assim que sente que te reconquistou, volta ao mesmo padrão. E a cada ciclo, a sua força diminui um pouco mais. Até o dia em que você percebe que não sente mais nada. Nem amor, nem raiva, nem alegria. Só um vazio silencioso. É o preço de viver tentando salvar alguém que nunca quis ser salvo. A prisão emocional não é feita apenas do controle dele, mas da sua crença de que não pode viver sem ele. Essa é a parte mais difícil de quebrar. Porque quando ele te convence de que você é pequena demais para o mundo de fora começa a parecer assustador. Mas é mentira. Você só esqueceu o tamanho da mulher que era antes de ele chegar. E por mais doloroso que pareça, toda prisão emocional tem uma saída, e ela começa no momento em que você entende que o amor nunca deveria custar a sua paz. O despertar da consciência. Um dia, algo dentro de você começa a mudar. Não é um grito, não é uma revolta, é um incômodo silencioso, quase imperceptível. Você acorda e percebe que não sente mais medo de perdê-lo, mas sente medo de continuar onde está. É o primeiro sinal de que a consciência está nascendo. O que antes te fazia sentir viva, agora te cansa. O que antes te parecia amor, agora soa como prisão. Você começa a enxergar o que estava diante dos seus olhos o tempo todo, mas que o amor, ou o que você acreditava ser amor, te impedia de ver. O despertar não acontece de uma vez. Ele vem em ondas, entre recaídas e momentos de clareza. E ainda assim, cada lampejo de lucidez
É uma vitória silenciosa sobre o domínio que ele exercia sobre você. No início, a mente tenta resistir. Ela repete frases que ele te fez acreditar. Você nunca vai encontrar alguém como eu. Sem mim, você não vai conseguir. Eu sou o único que realmente te entende. Essas palavras ecoam como maldições, mas aos poucos perdem força. Porque no fundo, algo em você sabe que não é verdade. Você começa a questionar. E questionar é o primeiro passo da libertação. Quando ele te ignora e você sente alívio em vez de dor, algo dentro de você se reconecta com a liberdade. Quando ele te humilha e em vez de chorar você sente raiva, significa que sua alma está reagindo. Raiva, nesse contexto, é um sinal de cura. É o instinto de sobrevivência voltando à tona. Mas o despertar dói, porque ele desmonta as ilusões que você construiu para suportar o relacionamento. Enxergar o manipulador que amou é aceitar que boa parte do que viveu foi mentira, e isso rasga a alma. Você sente vergonha, sente culpa, sente raiva de si mesma por ter acreditado. Mas a verdade é que você não foi ingênua, foi humana. Você amou com pureza quem te amou com cálculo, e entender isso é parte do processo de cura. O despertar não é um ato de força, é um ato de coragem. Coragem de olhar para si mesma sem medo do que vai encontrar. Coragem de admitir que não foi fraqueza ficar, foi amor mal direcionado. Com o tempo, as peças começam a se encaixar. Você percebe que a paz que sente quando ele está longe é mais verdadeira do que qualquer emoção que sentia ao lado dele. Entende que amar alguém não pode significar perder a si mesma. A clareza vem devagar, mas quando chega, transforma tudo. Você já não precisa mais que ele te valide, nem que te peça desculpas. Porque o verdadeiro despertar não é sobre fazer ele enxergar o que fez. É sobre você finalmente enxergar quem é. A liberdade começa quando você se escolhe, mesmo que isso signifique caminhar sozinha por um tempo. Porque o que parece solidão agora é, na verdade, o primeiro respiro de quem voltou a viver. O caminho da libertação. Chega o momento em que o medo dá lugar à decisão. Você percebe que não quer mais lutar por migalhas, nem justificar o injustificável. Não quer mais acordar sentindo peso no peito, nem viver esperando o próximo silêncio dele. Libertar-se de um narcisista não é simplesmente sair de um relacionamento, é sair de um estado de anestesia emocional. É redescobrir a própria voz depois de tanto tempo sussurrando para não incomodar. É reconstruir o que ele quebrou dentro de você. A confiança, a autoestima, a fé em si mesma. E esse processo, por mais difícil que pareça, é o início da sua cura. A liberdade começa no momento em que você entende que o amor verdadeiro não precisa ser provado. Que quem te ama de verdade não te faz sentir medo, nem dúvida, nem vergonha de ser quem você é. Você começa a olhar para trás e percebe o quanto se adaptou, o quanto se moldou para caber em um espaço que nunca foi seu. E é nesse reconhecimento que nasce a força. A mesma força que ele tentou apagar é a que vai te tirar de lá. Porque o poder dele nunca foi real. Ele só existia enquanto você acreditava que precisava dele para ser feliz. Quando essa crença se quebra, o castelo de controle desmorona. Mas a libertação não é linear. Há recaídas, lembranças, dias em que a saudade confunde a mente. Você lembra dos bons momentos e se pergunta se está fazendo a coisa certa. Essa dúvida é natural, mas não deve te paralisar. Porque o que te prende não é o amor, é a lembrança do amor que você inventou para justificar a dor. Quando o narcisista percebe que está perdendo o controle, ele tenta te reconquistar. Volta com o discurso do arrependimento. Promete o que nunca cumpriu. Chora se for preciso. Ele sabe exatamente o que dizer para acender novamente a chama da esperança. É o último ato da manipulação, a tentativa de te puxar de volta para o labirinto que você está prestes a sair. E é aí que você precisa ser mais firme do que nunca. Não porque ele mereça punição,
mas porque você merece paz. A libertação acontece quando você escolhe a sua sanidade acima da promessa de um amor que nunca existiu. Quando você entende que não é sua função curar o vazio que ele carrega, nem provar o seu valor a quem nunca quis enxergar. A cura vem quando você para de procurar justificativas para o comportamento dele e começa a buscar sentido para a sua própria vida. E, aos poucos, aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Você volta a sentir prazer nas pequenas coisas, volta a rir sem medo, volta a se reconhecer no espelho. O coração, mesmo machucado, volta a bater em ritmo de liberdade. A partir desse momento, o controle dele termina, porque ele só conseguia te dominar enquanto você acreditava que dependia dele. Agora, é você quem escolhe. Escolhe o silêncio onde havia grito, a calma onde havia culpa, o amor próprio onde antes havia submissão. E quando você percebe que pode caminhar sozinha, entende que o verdadeiro amor nunca te diminuiria. Ele te faria crescer. Essa é a libertação, quando o amor que você buscava nele, finalmente, você encontra em si mesma. A reconstrução interior. Depois da libertação vem o vazio. E é nesse vazio que muita gente volta. Porque quando o barulho do controle some, o silêncio parece insuportável. É estranho acordar sem medo. É estranho não precisar pedir permissão. É estranho ter liberdade depois de tanto tempo sendo guiada pelo medo. Mas esse estranhamento é o primeiro passo da cura. Você começa a perceber que o que chamava de amor era, na verdade, uma forma de sobrevivência. E agora, pela primeira vez em muito tempo, você tem a chance de viver, sem precisar provar nada para ninguém, sem precisar ser aceita, medida, comparada. Apenas ser. Reconstruir-se depois de um relacionamento com um narcisista é como aprender a andar novamente. Cada passo dói, cada lembrança pesa, mas a cada dia a consciência cresce. Você aprende que autocuidado não é egoísmo, é sobrevivência. Aprende a dizer não sem culpa, a reconhecer quando alguém tenta manipular suas emoções, a se proteger emocionalmente sem erguer muros altos demais. É um processo de autoconhecimento profundo, onde você revisita partes de si que foram adormecidas. O que ele tentou apagar, o tempo e o amor próprio começam a restaurar. E essa restauração não é instantânea, é diária, silenciosa e sagrada. Nos primeiros tempos, é comum sentir falta dele, não da pessoa, mas do papel que ele ocupava na sua vida. Era ele quem preenchia o espaço do vazio, mesmo que com dor. Agora esse espaço está livre e é por isso que o silêncio dói. Mas é no silêncio que a alma respira. É nele que você volta a ouvir a própria voz, volta a entender o que gosta, o que acredita, o que quer construir daqui para frente. A cura acontece quando você percebe que o que ele destruiu não foi o amor, foi a imagem que você tinha de si mesma. E reconstruir essa imagem é o ato mais poderoso de amor que pode existir. É olhar para dentro e dizer, eu me basto. Com o tempo, você percebe que o amor verdadeiro não machuca, não diminui, não manipula. Ele inspira, protege e traz paz. E você entende que não precisa ter pressa para amar de novo, porque o próximo amor só vai florescer quando o solo estiver limpo. E agora você sabe, não basta alguém dizer que te ama, é preciso que esse amor te mantenha inteira. A reconstrução interior é o momento em que você deixa de ser refém da dor e passa a ser autora da sua própria história. É quando o passado deixa de ser ferida e se transforma em sabedoria. E então, um dia, você acorda e percebe que está leve. O rosto ainda tem cicatrizes, mas o olhar voltou a brilhar. Você entende que aquele relacionamento não foi o fim, foi o começo de uma nova versão de você, mais consciente, mais forte e, principalmente, mais livre. O que ele tentou destruir, a vida reconstruiu com propósito, porque no fim o amor que ele nunca soube te dar foi o amor que te ensinou a dar a si mesma. E é nesse ponto que a história muda, quando o amor deixa de ser dor e se torna renascimento.
A mensagem final. Tudo o que você viveu não foi em vão. A dor que parecia te destruir foi, na verdade, o solo onde a sua consciência floresceu. Hoje você entende que amar não é se perder em alguém, é se encontrar dentro de um sentimento que te faz crescer. O narcisista te ensinou o que o amor não é. E por mais cruel que isso pareça, foi essa experiência que abriu seus olhos para o valor que sempre existiu em você. Agora você sabe que amor sem respeito é prisão, que cuidado sem empatia é manipulação e que promessas sem atitudes são apenas formas de te manter presa. Você aprendeu tudo isso da maneira mais dura possível, mas aprendeu. E isso faz de você alguém mais desperta, mais forte e mais inteira do que antes. Não há retorno possível para o mesmo lugar quando a mente desperta. O que um dia te controlou, hoje já não tem poder sobre você, porque o que ele dominava não era o seu corpo, era a sua crença de que precisava dele para ser feliz. Quando essa crença se quebra, você recupera a sua vida. Agora, o amor não te cega mais, ele te ilumina. Você sabe o que merece, e isso muda tudo. Não se trata de vingança, se trata de consciência. A maior vitória não é provar nada para ele, é provar para si mesma que você sobreviveu. E mais que isso, que transformou a dor em sabedoria. O mundo vai tentar te convencer de que o tempo cura tudo, mas o tempo sozinho não cura nada. O que cura é o que você faz com o tempo. É quando você decide não repetir padrões, quando escolhe se amar o suficiente para não aceitar menos do que merece. É quando entende que amor não deve ser guerra, deve ser abrigo, e que estar sozinha, às vezes, é o caminho mais curto para reencontrar a própria paz. O amor verdadeiro começa quando você para de implorar por migalhas e começa a oferecer a si mesma o banquete que esperava do outro. Se esta mensagem tocou o seu coração, não a ignore. Isso é um sinal. Talvez o que você está ouvindo agora seja a confirmação que o seu coração esperava para se libertar de vez. Curar-se de um relacionamento com um narcisista não é apenas deixar alguém para trás. É deixar uma versão ferida de si mesma descansar. É dar espaço para o novo, para o leve, para o verdadeiro. Então, se você sentiu algo diferente enquanto ouvia essas palavras, abrace isso. É o começo de um novo capítulo, e ele começa quando você escolhe a si mesma. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe este vídeo com quem precisa acordar dessa ilusão. Você pode ser o motivo pelo qual alguém volte a acreditar que o amor existe, o amor saudável, o amor que liberta, o amor que cura, porque ninguém nasceu para ser controlado, ninguém nasceu para viver pedindo permissão para existir. O verdadeiro amor nunca vai te aprisionar. Ele vai te devolver o que o narcisista tentou roubar: a paz, a dignidade e a fé em si mesma.